Olá, eu sou o Jorge Santos e você está no canal Tarô Terapia, uma jornada diária de autoconhecimento através do tarô. Um canal interativo e participativo, os temas abordados são sugestões de vocês inscritos do canal. Hoje, atendendo mais uma querida inscrita, nós vamos falar um pouquinho, vamos ver o que o tarô quer nos falar sobre a abstinência emocional. O processo de abstinência nós conhecemos, né? Vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, uma pessoa que é fumante e ela quer parar de fumar. Ela vai passar por um processo de abstinência. Aquele processo mais difícil para superar a ausência do fumo, do vício, né? Do cigarro. Então, a abstinência emocional, ela também se apresenta dessa forma. Quando nós perdemos uma pessoa amada, quando nós temos que passar por uma situação onde temos que nos desligar daquela situação e aprender sem conviver, aprender a conviver sem ela. Nós vamos passar por esse período de abstinência emocional, que eu costumo dizer que é o luto emocional. Vamos ver o que o tarô quer falar sobre a abstinência emocional. Espero que vocês estejam bem, passando um carnaval tranquilo. Vamos ver aí. A carta da lua. Olha lá. A lua, ela fala da melancolia. Ela fala muitas vezes da tristeza, né? A lua fala de decepções. Então, na verdade, a abstinência emocional, ela está ligada a decepções que nós sofremos. Perda da pessoa amada, perda de um ente querido, ou termos que soltar uma situação que não é confortável, mas pelos apegos emocionais se torna muito difícil. E a gente tem que ter uma outra jornada, um outro caminhar. Então, muitas vezes, esse processo da mudança, sair de um estágio para um outro estágio, vai trazer esse período da abstinência emocional. A abstinência emocional, ela faz com que você se prive muitas vezes das coisas. Então você se reserva mais, você se isola, fica mais naquele momento de depressão, tristeza e a melancolia que traz a lua. Então, na verdade, todos nós passamos por situações que trarão conflitos emocionais e teremos que passar por esta abstinência emocional, esse período. O período pode ser difícil, pode ser até pesado demais, mas nós temos que buscar dentro de nós forças para superar aquilo e, como eu disse, né, aprender a viver sem a existência de tal pessoa na nossa vida ou tal situação que a gente já estava ali levando, vivendo. Então, o que o tarô trouxe na energia da lua é isso, né? Que a abstinência, ela traz essa dor, essa melancolia, essa saudade. E passar por esse processo vai exigir esforço de nós. Então, se a gente não está bem, precisamos procurar o melhor caminho para ficar bem, né? Às vezes o processo de abstinência pode ser um pouquinho mais difícil. Aí as pessoas têm que procurar um auxílio terapêutico, um psicólogo, para tentar sair com mais facilidade daquela situação. Porque a abstinência, ela vai deixando a pessoa apática, triste, né? Sem gosto da vida. Vamos ver o que o tarô traz para nós, falando da abstinência emocional. Um 7 de ouros.
um 2 de espadas, um ás de copas e um 9 de paus. Como ele falou na energia da lua, a abstinência emocional é justamente quando sofremos aí uma situação, né, um conflito que mexe com o nosso emocional. Então a gente precisa sempre o quê? Buscar força. Não adianta, né, gente? Tudo tem que ser de dentro de nós. Somos nós que somos responsáveis pelas mudanças e melhoras na nossa vida, né? Sem o nosso esforço, mesmo tendo um acompanhamento terapêutico, o profissional não vai ter evolução, porque não depende dele. Depende do esforço do seu cliente, do seu paciente. Tá certo? Então as desilusões sofridas no decorrer da vida podem ser traumatizantes, podem nos deixar nesse estado de abstinência emocional muito extenso, muito longo, muito prolongado. Então a gente precisa o quê? Cortar isso, né? Diminuir esse tempo, se reerguer com mais facilidade. Nós não podemos deixar que aquela situação, aquela perda, nos coloque numa situação de incapacidade. Nós não podemos também esquecer que a vida segue, a vida continua. E se nós fizermos tudo por alguém, ou para melhorar uma situação, nós demos o nosso melhor. E muitas vezes nós damos o melhor, mas não colhemos os frutos necessários. Então, às vezes, você precisa dizer não. Às vezes, você precisa soltar uma relação, um relacionamento amoroso. Às vezes, você precisa bater asas e voar. E não ficar em dependência, né, com outras pessoas, sejam da sua família ou qualquer uma outra situação que te pegue emocionalmente e você não consiga se desvencilhar dela e vai vivendo uma vida de conflitos. Então essa carta aqui, ela fala disso, né? Que muitas vezes a gente tenta e não obtém resultado. E quando a gente não obtém resultado, e nós já estamos nesse conflito da lua, inseguro, depressivo, é melhor soltar uma situação. É melhor não ficar de olhos vendados. Como eu sempre digo, nós temos que enxergar sempre aquilo que nos acontece com os olhos da verdade. E não ficar tentando camuflar, tapar o sol com a peneira. Então, muitas vezes, neste período de abstinência emocional, teremos dificuldades também em enxergar a vida, que a vida continua e que nós precisamos continuar também. Ele trouxe um ás de copas. Todo ás fala de início e reinício, e copas fala de sentimento. Quando passamos por uma perda e entramos nessa abstinência emocional, principalmente quando perdemos a pessoa amada ou um ente muito querido, que nós amávamos muito, nós temos dificuldade em recomeçar. Nós temos dificuldade em estarmos preparados para o amor. E para estar preparado para o amor, precisamos estar bem emocionalmente. Então, tudo que acontece tem um porquê, tem uma razão. E a vida, ela sempre dará novas oportunidades. Só que mediante as situações, a nossa defasagem, desequilíbrio emocional, pode nos colocar aí de olhos vendados. E não acreditamos mais que somos capazes de recomeçar. Os desafios, eles sempre existem. A vida é feita de desafios. Lidar com eles cabe a cada um de nós. E no 9 de paus é muito isso, né? Aqui a gente vê um soldado, né? E ele está aqui, ó, a postos para enfrentar os desafios. Desafios estes que estão atrás dele, que foram desafios superados. Mas a vida é um grande risco. E viver faz parte do desafio humano. E nós não podemos também, né, nos limitarmos.
Então o 9 de paus, eu vejo uma carta como se a pessoa tivesse fazendo tudo o que é possível, mas está cansada, está desgastada. Mas mesmo com esse cansaço, ela sabe que ela tem que sair da sua zona de conforto. Ela tem que se virar nos 30. Ela tem que buscar uma saída. Paus é intensidade, é fogo. É acreditar na sua capacidade, é acreditar no seu poder interior para fazer as mudanças. Então, tudo na vida vai ter um processo. Todas as consequências devem ser enfrentadas de uma maneira clara, enxergando sempre a realidade. Observe que saiu essa lua aqui e a lua na energia, né, que ele vem chamando aí para o nosso tema. Então a nossa mente acaba se permitindo a viver numa fantasia. Achamos que não seremos capazes mais de sermos felizes, que não seremos mais capazes de viver sem aquela pessoa, que se a gente sair daquele relacionamento que a gente não é feliz, mas tem sentimento, a gente vai sempre estar se enganando. A lua fala de enganos. Então, tudo na vida pede: abra seus olhos, enxergue a verdade, a realidade. Quando a gente quer se ver, a gente se olha no espelho, não é assim? Nós temos que enxergar a vida como se fosse um grande espelho. Agora, cabe a nós vermos qual é o reflexo que esse espelho está nos mostrando. Porque muitas vezes o reflexo não é real, é do nosso mental. Então, ultrapasse os momentos em que a vida te coloca em situações onde você estará tendo que enfrentar esse processo da abstinência emocional. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura, da videoaula de hoje, e que a nossa querida inscrita que enviou o tema também tenha gostado. Gostaria muito de convidá-los, caso vocês ainda não conheçam, o canal Tarô Paz, Luz e Amor, onde eu faço leituras diárias falando de amores e relacionamentos. Vou ficando por aqui, desejando para vocês aí um bom feriado de carnaval, que vocês possam, né, aproveitar para se energizarem, pensarem mais positivamente e não ficarem em estado de abstinência. Tá certo? Esperarei vocês então no nosso próximo vídeo, no nosso próximo encontro. Meu forte abraço, meu muito obrigado e até logo mais. Tchau, tchau.